Bom, primeiro agradecer a participação do programa, a forma que vocês incentivam o esporte amador em Divinópolis é muito legal, isso é importante demais, né? E a gente sabe que não tem muito incentivo, principalmente financeiro, para provas, para situações, e o MTB vem crescendo muito em Divinópolis. A gente tem grandes atletas aqui, inclusive esse fim de semana foi a Copa Internacional que está acontecendo. A gente teve atleta daqui que ficou no pódio, inclusive em primeiro lugar. Então, assim, são novas modalidades de esporte que cresceram na pandemia principalmente, e o mountain bike é uma delas. Essa prova, ela leva o nome de Caminho de Rosas, em alusão a Guimarães Rosa. Então foram as cidades que ele passou pelo norte de Minas, e é uma prova muito dura. Então ela tinha dois percursos, um percurso de 300 quilômetros, com a distância de 2 milhas, alguma coisa assim, né? E esse de 170. A diferença é que você tinha um ponto de apoio, a pessoa podia dormir e a nossa era direto. Então a gente largou meio-dia num sábado, um sol absurdo de quente, muita poeira. Já é a tendência, né, do norte de Minas, um clima bem árido, bem seco. E o legal é que foi passando pelos caminhos que realmente Guimarães Rosa fez. Então a prova, além de dura, mas é uma prova bonita de se fazer, uma prova bem gostosa de se fazer. A gente não esperava chegar tão bem, né, tão bem colocado, era em dupla. Foi eu e o Cláudio, que era minha dupla, a gente não esperava chegar tão bem colocado, mas no decorrer da prova a gente foi conseguindo e alçando boas colocações e acabou chegando em terceiro lugar nessa prova. Explica pra gente, cara, talvez o pessoal não conhece, muita gente está vendo aí as fotos, o pessoal representando, né, a nossa cidade nessa prova tão especial. Explica um pouco pra gente, Caio, como é que funciona essa apresentação em dupla, né? Porque talvez o pessoal não entende, é quem chega primeiro, ou vocês têm que fazer o percurso todos juntos, como é que funciona? Essa prova, obrigatoriamente, ela tinha que ser em dupla. Eu acho que por causa da distância, da complexidade, do calor, você tinha que ter um apoio, eu acho que até psicológico também, alguém do seu lado ali, para você não desistir da prova, e em questão até de segurança, se você machucar, claro que tinha organização da prova, mas uma questão bem motivacional. E a federação, tanto a Federação Mineira quanto a brasileira e até a internacional, quando ela cria provas em dupla, a gente fala que só conta a terceira roda. Então se eu passei em primeiro, a minha dupla tem que passar, só passa a contar a minha colocação com a primeira roda dele, passando no cronômetro. Então o cronômetro é eletrônico, a gente tem um IRFD, né, que ele fica colado na bicicleta. Quando ele passa pela antena, ela lê como se fosse um leitor de tag mesmo, de sem parar, de rodovia. E quando ele passa, começa a contar o tempo na largada, e quando ele chega, ele passa. Então, por exemplo, se a minha dupla, né, se o meu parceiro não conseguir completar, eu sou eliminado. A gente viu isso no meio do trajeto, às vezes com problema mecânico, às vezes com problema de saúde. O cara não conseguiu completar, a dupla foi desclassificada automaticamente. Às vezes o atleta até resolve fazer por uma questão pessoal, mas ele não vai ser contabilizado o tempo dele, ele é desclassificado automático. Então todas as provas, sejam elas, o XCO não tem, que é a prova do cross country olímpico, né? Ele não tem a modalidade em dupla. Mas essas provas de XCM, que são estradão, são provas mais longas, quando tem dupla, obrigatoriamente os dois têm que concluir, e em alguns casos eles até delimitam espaço, 30 segundos, 1 minuto no máximo de distância um do outro. Entendi, importante para o pessoal ficar sabendo. Você estava contando aqui para a gente em off que, claro, não é a primeira prova que você disputa, inclusive você já tem o histórico, né, de conquista, de outros pódios aqui. Eu até brincava com a Aleph, a gente é muito conhecido, e eu comecei com o mountain bike há cerca de 1 ano. E virou uma paixão absurda. Então eu comecei a treinar intensivamente. Eu gosto muito de esporte e eu me identifiquei com o mountain bike. Então a primeira prova que eu fiz, que eu não consegui pódio, foi em julho desse ano, que é o Sertão Diamante. É uma das provas mais duras de mountain bike. São 2 dias também, 100 km num e 70 no outro, em Diamantina. E eu comecei a treinar para essa prova. E o objetivo era concluir a prova, não era pódio da prova, nada. Só que aí começou a apareceram outras provas no decorrer, eu comecei a intensificar o treinamento e foi algumas provas regionais, 5º, 6º lugar, e essa foi uma grata surpresa de conseguir o 3º lugar.